Salve, salve galera! Tô chegando nessa sexta-feira com as rapidinhas do dia. Algo mais enxuto, objetivo, mas sem perder a qualidade. E num dia ainda aquecido, né? Em termos de mercado da bola do Vasco. Por isso, tô aqui pra gente papear um pouquinho mais sobre isso e trazer as informações que eu apurei. Antes, não esqueça de deixar aí embaixo o seu like nesse trabalho, compartilhar o conteúdo e ajudar aí o canal a aumentar ainda mais o número de inscritos e a audiência no YouTube. Bom, vamos começar, né, com o assunto principal do dia, para depois a gente ir nos toques rápidos sobre o Vasco. E o maior destaque dessa sexta foi a busca do Vasco pelo atacante Diego Costa, de 34 anos, que está livre no mercado. Informação trazida inicialmente pelos colegas do site Papo na Colina. Bom, tive todo um cuidado de apurar, né, os detalhes para poder trazer para vocês algo concreto, né, e sem sensacionalismo ou oba-oba. O que eu consegui apurar junto a algumas pessoas do clube, principalmente do entorno do jogador, é que realmente houve uma procura do Vasco na figura do Paulo Brax, né? Inicialmente querendo saber do interesse do jogador em voltar a atuar no futebol brasileiro, projetos que tem em mente e, claro, apresentar uma oferta que conseguisse seduzir o atleta a aceitar. O martelo não está batido, meus amigos. O Diego ficou agradecido pelo interesse, viu com bons olhos, mas vai analisar nos próximos dias e de repente até domingo, ou mais tardar segunda aí, haja uma posição oficial do atleta. Tem um lado familiar também que pesa nessas horas, né? E as propostas que o jogador tem, tanto da Europa como da Arábia. Apesar da idade, ele ainda tem mercado. No clube, né, dentro do Vasco, há uma expectativa que essa proposta seduza o jogador a aceitar, né? Foi feito aí um investimento muito grande, pois há um entendimento que o Vasco precisa de um atacante com mais casca lá na frente, né? E a experiência do Diego Costa fala por si só. O que eu pude apurar é que no Wolverhampton, lá na Inglaterra, o Diego ganhava cerca de 2 milhões, né, e 100 mil reais por mês. Isso de salário bruto, claro, pois há um desconto aí nos impostos. No Atlético Mineiro, o salário do jogador girava na casa de 1 milhão e 200 mil reais. Ele chegou recentemente a ser oferecido ao Grêmio, mas os altos valores envolvidos na negociação, aliado ao seu desempenho recente, pois na Inglaterra ele fez 25 jogos e apenas um gol, e no Atlético 5 gols em toda a sua trajetória, né? E isso fizeram então o Grêmio recuar do negócio. Apesar que cogita-se que o salário dele, quando foi oferecido ao Grêmio, ficaria algo em torno de 900 mil reais. Bom, no Vasco, o salário vai ser bem maior e pode ser acrescido através de metas estabelecidas. E por isso, o montante final aí pode pesar, né? Agora fica a dúvida, né? Quanto ao aspecto físico do Diego, né? É um cara experiente, de respeito, mas também não é nenhum garoto. Já acumulou aí algumas lesões importantes na carreira. Bom, mas a situação é essa. Houve a procura, houve a conversa, os representantes que gerenciam a carreira dele são os mesmos que gerenciam do Serginho, o atacante que veio da Turquia, né? Isso pode facilitar as conversas. E você? Acha que o Diego Costa seria o 9 perfeito para o Vasco? Ou o Vasco deveria focar aí, talvez, num gringo artilheiro? Comente aí. Bom, em falar em gringo, a situação do Michael Santos está estagnada, né? Depois dos pedidos de garantia feitos pelo Talheres. Não houve avanço, né? Mas se nada mudar no meio do caminho, a tendência é que o gringo, né, fique ainda mais distante. Vamos ver se os empresários do jogador nos próximos dias aí conseguem, né, de repente, reverter a situação junto ao clube argentino. Sobre o artilheiro Pablo Vegetti, né, outro atacante lá do campeonato argentino, que também está na artilharia, eu falei há pouco com o empresário dele, o José Scozzari. E ele me disse que em termos de proposta formal pelo jogador, só a mesmo do América Mineiro. O Vasco, apesar das especulações aí, não enviou ainda nenhuma oferta pelo jogador. Sobre fatos concretos, hoje tivemos aí um anúncio, né, da contratação do lateral esquerdo Jefferson do Atlético Goianiense. Demorou pra caramba, né? Contrato dele até abril de 2024, mas por hora ele chega para composição de elenco. Houve uma demora aí por falta de pequenos detalhes de documentação e por isso ele foi oficializado apenas no dia de hoje. Veremos se terá chance mesmo com o Ramon Dias, né? Em relação ao jogo de amanhã contra o Corinthians, há uma expectativa muito grande, né, de que o Vasco, com mais uma semana de trabalho com o Ramon Dias, possa mostrar em campo uma nova filosofia, uma mudança de atitude, né? Até porque
a tendência é que o Ramon coloque em campo os novos contratados, o Praxedes e o camisa 9, Sebastião Ferreira. E com isso, cria-se um outro clima, um outro patamar na equipe. O Corinthians do Luxemburgo vem numa crescente aí e o Vasco tem que saber se impor lá fora, né? E para isso o Ramon Dias quer uma equipe mais cascuda, mais consciente, né? Mais bloqueando aquele meio-campo aí para poder sair aí aproveitando os contra-ataques e a velocidade dos jogadores lá na frente, principalmente pelos flancos, né? Hoje, inclusive, saiu a lista de relacionados e tivemos as ausências do Serginho, do Ryan e do Eric Marcos. Opção técnica mesmo. Bom, se nada mudar, uma possível escalação que se desenha por aí seria o Léo Jardim no gol, o Miranda, Capasso e o Léo, né? Uma formação talvez aí com 3 zagueiros, e o meio assim, né? Puma, o Medel, o Jair, o Praxedes e o Lucas Piton. E na frente, o Figueiredo ou o Orediano, né? E o Sebastião Ferreira. Foi uma equipe que treinou nessa semana. Veremos se será mesmo colocada em prática ou o Ramon aí entre com outra, né, escalação em cima da hora. Até porque o Medel também gosta de jogar entre os zagueiros, né? E ele pode, de repente, até deslocar o jogador para lá e colocar uma outra peça nesse meio campo. Mas se continuar essa escalação aí, te enche os olhos? Opine aí, participe! Bom, galera, tô indo embora. Hoje é sexta-feira, né? Dei uma passada rapidinha aqui para a gente expor as últimas do Vasco aí. Essas são as novidades do dia, né? Esse interesse do Vasco pelo atacante Diego Costa, né? Essa anúncio aí da contratação, oficialização aí do lateral esquerdo Jefferson, né? E essas especulações aí sobre atacantes. Fato é que o Vasco precisa agora, né? Já que tá com grana aí para investir no Diego Costa, o Vasco tem que botar grana agora para trazer um 10, né? Um 10 de respeito. Porque se tá com grana para fazer uma proposta dessa magnitude, tem que ter grana para mirar mais alto num camisa 10. E é isso que a torcida do Vasco está esperando. Porque só o Diego Costa, se for contratado, não adianta. O Vasco precisa de um jogador ali de meio campo, que dê segurança, que dê certeza de chegar lá na frente. Vocês não concordam? A gente espera aí que em breve aí o Vasco possa trazer um meio campo. Não uma aposta, um meio campo de respeito e que possa ser o diferencial dessa equipe. Bom, amigos, tô indo nessa então. Continua aí prestando esse trabalho. Em breve eu tô de volta. Um grande abraço e até lá!